Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Bia do Exponenciando e hoje, para dar um pouquinho de continuidade nas nossas aulas de triângulo, eu vou falar um pouco sobre semelhanças de triângulo. Então, a gente já viu algumas coisinhas sobre alguns triângulos, agora a gente vai aprender a ver como eles são semelhantes e se eles são semelhantes. Então, fique esperto nas dicas, porque os casos de semelhança eles são muito fáceis de você memorizar, mas a gente tem que memorizar do jeito certo. Bom, para começar, o que seria a semelhança de triângulo? A gente vai ver basicamente se os triângulos eles são proporcionais entre si. Da forma em que ou um triângulo vai ser igual ao outro, ou um triângulo vai ser a redução do outro, ou ainda assim vai ser a ampliação de um outro triângulo. Então pensa assim comigo. Esse triângulo grande aqui, se eu for medir o perímetro dele, vai ser, eu não conheço o perímetro, mas vai ser um número mais ou menos. Se eu medir o perímetro desse triângulo aqui, ele vai ser menor. E se eu medir o perímetro desse triângulo que é maior que todos, tende a ser maior, porque como ele é maior, os lados dele são maiores. E os ângulos internos? Bom, esse aqui tem 180 graus, mas esse aqui também tem 180 graus. E isso aqui também 180 graus, porque os ângulos internos do triângulo não mudam nunca. Então, isso é uma propriedade muito importante para a gente prestar atenção quando a gente fala de semelhança de triângulo. Por quê? Nós vamos ter três casos de semelhança de triângulo. O primeiro é o AA, o segundo é o LAL e o terceiro é o LLL. Mas calma, que a gente vai falar um pouquinho agora sobre cada um. Bom, o primeiro caso ele é o ângulo-ângulo, o famoso AA. O que significa? Significa que os triângulos ele tem que ter dois ângulos iguais que sejam correspondentes. Como assim correspondentes? Os triângulos estão aqui. O ângulo aqui de cima tem que ser igual ao ângulo de cima do outro triângulo. E se, por exemplo, eu pegar esse ângulo aqui de baixo, ele tem que ser igual ao outro aqui de baixo, percebe? Esse ângulo corresponde a esse ângulo corresponde a esse, e esse ângulo aqui que a gente não analisou, ele corresponde a esse aqui que está lá do outro lado do triângulo. Então, eles têm que ser correspondentes, ou seja, ele tem que estar no mesmo lugar, só que no outro triângulo. Correspondentes. E eles têm que ser igual. Por isso que tá vendo que eu coloquei uma faixa aqui, então aqui é uma faixa, aqui são duas, porque eu tô comparando esse com esse, tem que ser iguais, e aquele com aquele. Então, ele tem que ter dois ângulos correspondentes que sejam iguais. Ou seja, esse ângulo aqui mede 18, esse aqui vai ter que medir 18 também. Ah, mas esse aqui mede 35 e esse mede 36. Então, não são correspondentes. Eles são correspondentes, mas não são iguais. Os dois têm que ter o mesmo valor para poder ser iguais. E quando isso acontece, o triângulo ele tem um caso de semelhança, que é o ângulo. Então, os triângulos eles são semelhantes. Agora, vem o segundo caso de semelhança, que é o lado ângulo-lado, o LAL. Ele, a gente vai ter que voltar aqui um pouquinho quando eu falei para vocês. Lembra que os ângulos internos do triângulo não mudam, mas o perímetro muda? Por que o perímetro muda? Porque quando eu tenho um triângulo maior, os lados dele são maiores. Quando eu tenho um triângulo menor, os lados dele são menores. O que isso significa pra gente? Significa que quando eu estiver falando de ângulos, eles vão ter que ser iguais. Porque o tamanho do ângulo não muda. E agora os lados? Quando eu tenho um triângulo pequeno, eu tenho um triângulo grande, o valor dos lados não vão ser iguais. Por isso que toda vez que eu falar de lado, eles vão ter que ser proporcionais. E quando eu falar de ângulo, eles vão ter que ser iguais. Então, o que eu vou ter que ter? Para mim poder ter o lado, ângulo, lado, eu vou ter que ter um lado proporcional ao outro e um segundo lado proporcional a um segundo lado correspondente. Isso é importante. E entre eles, o ângulo que está entre eles tem que ser igual. Parece um pouco confuso, né? Então, eu vou colocar assim, ó. Um par
de ângulos correspondentes proporcionais com o ângulo entre eles iguais. Então, vamos pensar assim, esse triângulo, esse lado mede 5 e esse lado mede 8. Nesse aqui, esse lado mede 10. Bom, de 5 para 10 é uma proporção de 2, ou seja, esse outro lado também vai ter que ter uma proporção de 2. Lá vai ter que ser 16. E o ângulo? Tanto faz, só tem que ser igual. Agora, se eu estivesse falando assim, ó, um lado é 10 e esse aqui é 5. Agora, esse não vai ser 16, esse vai ser 13. Aí eles não são semelhantes, porque aqui eu tenho uma proporção de 2 e aqui eu tenho uma proporção que não é de 2. Então, eles não são. A proporção tem que se manter a mesma para os lados. E é importante demais a gente prestar atenção no que tem que ser. Você pode pegar dois lados aleatórios, mas o ângulo entre eles tem que ser igual ao ângulo correspondente no outro triângulo. Então, se esse é o ângulo entre eles, esse ângulo aqui, que também está entre os correspondentes, tem que ser igual a esse, certo? E agora, o nosso último caso, que é o lado, ele é o mais fácil. Ele tem que ter os três lados proporcionais. Na verdade, vou colocar assim, ó, os três lados correspondentes proporcionais. Bom, o que isso significa? De novo, aqui a gente não tinha dois lados que tinham que ser proporcionais aos lados do triângulo correspondente. Então, agora eu vou ter que ter, se aqui é 5, na verdade vamos aumentar, né? Se aqui é 10, aqui é 5. Se aqui é 6, aqui é 3. E se aqui é 12, aqui é 6. Tá vendo? Todo mundo estabelece uma relação de proporcionalidade de 2. Então, esse é proporcional em 2, esse é proporcional em 2 e esse é proporcional em 2. Todos eles são proporcionais na mesma proporção. Isso é muito importante. E outra coisa, os lados correspondentes, né? Porque não adianta nada eu falar pra você, ó, que então esse lado mede 6 e esse lado mede 12. Aí eu mexo totalmente na minha proporção. Então, 3 lados proporcionais. Pensando nisso, dos 3 jeitos, os triângulos, eles são o que a gente chama de semelhantes. Mas, como é que eu vou saber quando eu uso? Ele precisa atender todos os requisitos? E a resposta é não. Eu preciso apenas ter um caso de proporcionalidade para funcionar. E aí eu vou ter que analisar o meu problema para poder saber. Quer ver um exemplo? Olha aqui, que eu deixei já preparado pra gente. Ó, num dia de sol, uma pessoa de 1,8 metros de altura está andando e ela percebe que ela projeta uma sombra de 2 metros no chão. Um prédio de altura desconhecida projeta uma sombra de 30 metros no chão. Sabendo disso, qual é a altura do prédio? Agora é aquele momento de pânico, né? Então, vamos pensar assim, ó. O prédio tem uma altura que eu não conheço, x. A sombra que ele projeta aqui no chão, ela é qual? Ela é 30. Eu posso fechar aqui, ó, e eu formo um triângulo retângulo, do qual eu não conheço a hipotenusa, mas não tem problema. E agora a pessoa? Bom, a pessoa tem 1,8 metros de altura e ela forma uma sombra de 2 metros. Se eu ligar aqui, outro triângulo retângulo. Tem como eu saber qual é a altura do prédio? Tem, né? Se eu usar o quê? Se eu usar, no caso, a semelhança de triângulos. Então, vamos tentar fazer isso. Bom, aqui eu tenho esse lado correspondente a esse lado correspondente a esse. E a gente sabe o quê? Que todo triângulo retângulo, ele tem um ângulo aqui, ó, de 90 graus, né? Muito importante. Se ele tem um ângulo aqui de 90 graus, então a gente sabe o quê? Que ele tem os lados correspondentes e um ângulo no meio. Então, basta a gente fazer o quê? Ver se os lados são proporcionais. Então, se eu tivesse, por exemplo, um valor aqui, eu teria que testar se os dois são proporcionais e tudo mais.
Como eu não tenho isso, a gente sabe o quê? Que x é proporcional a 1,8, na mesma proporção de que 30 é proporcional para 2. Então, vamos tentar resolver isso aqui, ó. Eu sei que 30 está para 2, assim como x está para 1,8, né? Porque esse lado é proporcional para esse, assim como esse é proporcional para esse. É assim que a gente estabelece a proporcionalidade na hora de fazer as contas. Sabendo disso, bom, já estabelecemos qual lado daqui é proporcional com o de cá, fizemos a igualdade, agora vamos fazer a nossa regra de 3. 30 vezes 1,8 é igual a 2 vezes x. Vou só inverter os lados para ficar melhor. Então, 2x é igual a, vamos fazer aqui na nossa calculadora, 30 vezes 1,8 vezes 1,8 é igual a 54. Então, 2x é igual a 54, x é igual a 54 dividido por 2, x é igual a 27. Logo, nós sabemos o quê? Que a altura do prédio, ela é 27 metros. A altura do prédio é 27 metros. Então, o pulo do gato está nisso aqui. Se os lados são proporcionais, a gente pode estabelecer a relação de proporção do jeito que a gente conhece. Esse está para esse, assim como aquele está para o outro. O que é importante? Aqui em cima estão os valores do triângulo 1, se mantém os valores do triângulo 1 em cima. Quero escrever ao contrário, quero escrever que 2 está para 30, assim como 1,8 está para x. Eu posso? Posso, vai dar na mesma. Mas se os valores do triângulo 2 que estão em cima, então eu mantenho sempre, eu não posso misturar, colocar que 30 está para 2, assim como 1,8 está para x, aí minha conta está errada. E aí, resolvo com regrinhas de 3 e beleza, certo? Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado do vídeo. Deixe seu like aqui e deixe nos comentários o que você gostou, o que você queria que a gente trouxesse. E não esquece de compartilhar com aquele amigo que está super precisando saber um pouquinho mais sobre semelhança de triângulo. Então é isso, pessoal. Até uma próxima. Tchau!